a gente não começar com uma notícia que está esquentando, que está pegando, e é uma notícia relacionada a tribunal. O Wellington Campos está com a gente, porque você acompanhou, repercutimos tudo desde a jornada esportiva de ontem, tudo que aconteceu na Arena MRV, além da bola, né? Fora do campo. E já que o próximo jogo é quarta-feira, pela ordem natural das coisas, acho importante falar sobre algo que pode vir a acontecer. Será que a Arena MRV vai ser interditada? Será que o Atlético vai ter que jogar de portões fechados em outro lugar? O Wellington Campos atualiza pra gente a partir de agora. Chega mais, Wellington. Pois é, Cirilo, a gente ficou o dia todo atrás do pessoal do STJD para saber o desdobramento dos casos ocorridos ontem, infelizmente, na Arena MRV. A Procuradoria está finalizando todas as denúncias para encaminhar ao presidente Dr. Luiz Veríssimo, do STJD, com o pedido de interdição da Arena MRV até o julgamento deste processo. Vai pedir também que o Galo jogue fora do seu estádio, de portões fechados, devido ao comportamento da torcida lamentável no jogo de ontem com o Flamengo. Além de multas, o Galo pode receber multas na casa aí de R$200 mil, nos artigos 211 e 213, e também outras penalidades podem ocorrer com o clube devido aos acontecimentos. É aguardado também o relatório do delegado da partida. Os boletins da Polícia Militar estão sendo juntadas imagens feitas pela imprensa e por torcedores no estádio Arena MRV. É triste a gente dar esse tipo de notícia, viu, Cirilo? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Absolutamente triste, com certeza, Wellington. Vamos falar mais sobre isso. E também tem um desdobramento que o Mardélio Couto traz pra gente ao vivo aqui nos estúdios da Itatiaia. Boa noite, Mardélio. Boa noite pra você, Cirilo, ouvinte que nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Repercussões também aqui no âmbito estadual em Minas Gerais. Nós apuramos que o governo de Minas vai pedir acesso às imagens da Arena MRV para punir os CPFs após a confusão generalizada registrada ontem. Essa estratégia, Cirilo e ouvinte que nos acompanha, é uma mudança significativa em relação às punições que eram aplicadas apenas aos CNPJs das torcidas organizadas em outras ocasiões. O foco agora das forças de segurança será na identificação por meio da leitura facial e na punição individual. É para punir torcedor por torcedor envolvido nas cenas de barbárie. A informação foi dada em primeira mão aqui em Itatiaia pelo governador em exercício Matheus Simões, do Partido Novo. Antecipando aqui para o nosso ouvinte, a Arena MRV conta com 351 câmeras. A gestão da Arena já disse a Itatiaia que já está compartilhando todas as imagens com as forças de segurança comandadas pelo Estado. Agora, identificação facial para punição individual, Cirilo. Notícia importantíssima, Mardélio. Obrigado ao Mardélio, obrigado ao Wellington Campos. É importante falar com serenidade sobre os episódios que presenciamos ontem na Arena MRV. Em primeiro ponto, destacar a má educação do torcedor, que inclusive em vários setores, né, dos menos caros aos mais elitizados, né, podemos tratar dessa maneira. Comportamento de dezenas, talvez centenas, é incrivelmente ruim. E passa realmente uma impressão, quase certeza, de que as pessoas não estão preparadas para lidar com esse tipo de proximidade, que deveria ser bom, né? Que a Arena MRV fornece por esse formato que ele tem, de ser muito próximo da arquibancada, de ter ali uma proximidade, de ter a intenção de se transformar em um caldeirão, né? E isso aí na esfera esportiva, na voz, na gritaria, em empurrar de fato o Atlético. Parece que nós não temos, enquanto população, educação suficiente para conviver com isso, e isso representa uma derrota. Parte disso, na minha humilde visão, é intensificado pelo clima bélico, digamos assim, que as instituições, inclusive, têm motivado, né? Os próprios clubes têm motivado, também precisam assumir essa responsabilidade. Tudo é guerra, tudo é batalha de sei lá o quê, guerra de sei lá onde, briga de sei lá o quê. Sabe, tudo é guerra. Acho que alguns comportamentos institucionais também precisam ser urgentemente revistos. A gente já falava sobre isso aqui também na Itatiaia.
Também falta, nessa história toda, reconhecimento da derrota, reconhecimento da responsabilidade, reconhecimento da superioridade do adversário, inclusive o impedimento de que a torcida adversária festeje o seu título, né? Isso também é algo que tem que ser citado, é ruim, isso atrapalha também, isso mexe com o ambiente. Perder 2 jogos não é o fim do mundo para quem esportivamente faz, na maior parte dos últimos anos, um grande trabalho, é importante citar isso aqui. O Atlético é um clube gigantesco, enorme, que faz um dos principais trabalhos dos últimos anos no futebol brasileiro, esportivamente falando. Pode pegar aí o desempenho das principais finais, principais momentos, principais chegadas a decisões nos últimos anos. O Atlético está sempre lá, entre os 3 ou 4 times principais da Liga Nacional, chegando a decisões de Copa do Brasil, chegando a momentos decisivos de Copa Libertadores. Então, esportivamente falando, o Atlético tem um dos principais trabalhos dos últimos anos. Isso é um fato. Então, perder 2 jogos para quem tem 10 milhões a mais de orçamento mensal do que você investindo no futebol, não é o fim do mundo e não pode ser tratado dessa maneira. Mas, para ser reconhecido, para ser respeitado como gigante, tem que se comportar com grandeza, gente. Oportunidade está aí na mão do Atlético. Tem que ajudar nessa identificação dos criminosos. Tem que impedir que esses caras sejam sócios do clube. Tem que impedir que esses caras estejam presentes na Arena MRV. Você que está no YouTube está vendo as imagens lamentáveis promovidas pelos mal-educados /criminosos ontem na Arena MRV. O Atlético precisa reconhecer alguns equívocos de operação, de facilitação para que esses caras estejam nesse ambiente, sabe? Muita bomba atirada no campo, muito copo de cerveja atirado no campo. Ontem, mais uma vez, flertou-se com uma situação muito grave, com uma tragédia muito maior do que aconteceu. E eu quero aqui, inclusive, mandar um recado de solidariedade ao fotógrafo atingido ontem, ao Nuremberg, né? Atingido ontem pela bomba, cara que teve ruptura de tendões, que teve vários dedos quebrados por conta de bomba atirada no gramado. Então, gente, nessa história toda, eu acho importante dizer que o Atlético esteja em cima disso, cara. Que o Atlético lute contra essa situação, que o Atlético mostre grandeza em respeito a todo mundo que foi à Arena MRV ontem, e a enorme maioria quis se comportar bem, fez uma festa maravilhosa, empurrou o Atlético até onde deu. O torcedor, o principal torcedor do Atlético, não é essa turma de vagabundo que tentou invadir, que tacou bomba no gramado, que fez o que fez e as imagens estão aí rodando o mundo. Não é essa turma que fez uma vergonha ontem na Arena MRV. A torcida do Atlético não é essa. Essa não é a real, a maioria da torcida do Atlético. Mas o clube, enquanto instituição, tem que impedir que esses caras estejam lá dentro, que esses caras façam parte da torcida do Atlético. E trabalhar melhor. Trabalhar mais positivamente. Tem que trabalhar melhor. Diversos relatos de gente ontem, além dos invasores, gente que pulou catraca, gente que se organizou para estar ali no meio, diversos relatos de gente que estava com o ingresso e não conseguiu entrar, de gente que estava com o ingresso e não teve o ingresso verificado, gente que estava com o ingresso, pagou o ingresso, não teve o ingresso verificado, gente que não foi revistado da maneira correta. Então tudo isso tem que ser organizado, tudo isso tem que ser reconhecido. Trabalhou-se mal, não conseguiram evitar que essas situações acontecessem em menor número. Muito triste ter que falar disso, uma pena ter que falar disso. E outro detalhe, o torcedor visitante também precisa ser mais bem tratado na Arena MRV. Hoje a gente recebeu mensagem também de gente, de torcida de fora daqui, que vem à Arena MRV e que diz que não vai organizar caravana mais porque não se sente bem, não se sente protegido, não se sente seguro. Então tem muita coisa para ser revista, que o Atlético consiga trabalhar a partir de agora para que essas situações não se ampliem. E vamos ver qual vai ser a resposta do tribunal relacionada a isso tudo. De novo, muito triste ter que falar disso, uma pena ter que abrir o programa falando disso e exibindo essas imagens horríveis que a gente exibiu agora no YouTube. E de novo, a oportunidade de aprendizado está aí, a oportunidade de comprovar a grandeza está aí, que o Atlético trabalhe nessa situação e que o poder público de fato atue para que essa turma não esteja no ambiente do futebol. Para que o torcedor de verdade consiga ir ao campo, não seja roubado, não seja pisoteado e consiga assistir um jogo de futebol. Foi simplesmente uma final de Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo, e olha o tempo que a gente tem que falar dessas outras coisas. Muito triste, uma derrota muito grande ontem institucionalmente para o Atlético e para o seu torcedor de bem.
Rafael Leal, avançando. Quarta-feira tem o Flamengo de novo. Aí é Campeonato Brasileiro e o Atlético pensando rumo à Copa Libertadores. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. Pois é, o Atlético não tem tempo para se lamentar. Tanto é que tem o Flamengo novamente, só que agora pelo Campeonato Brasileiro vai encarar o rubro-negro carioca nesta quarta-feira, jogo da 33ª rodada da Série A do Brasileirão, às 20h no Maracanã. Certamente o clima de festa da torcida do Flamengo vai ser um jogo de entrega de faixa e isso aí, gente, a tabela foi pré-determinada e não teria como fugir desse jogo contra o Flamengo. As circunstâncias, obviamente, não são as melhores para o torcedor atleticano, mas fazer o quê? Só que o que acontece, Cirilo? Pelo menos ontem na zona mista, a gente conseguiu perceber que os jogadores, o próprio Milito, todo mundo entendeu o que aconteceu. E claro, é um golpe duro, você perdeu uma final de Copa do Brasil em casa, diante de um rival. A torcida certamente queria mais do que nunca vencer esse título em cima do Flamengo jogando na casa do Galo. Então o Galo já se programou para essa semana. Treinamento que acontece neste momento na cidade do Galo, começou às 4h30 da. Daqui a pouquinho teremos mais informações sobre essa prática lá na cidade do Galo. Certamente foi aquele trabalho regenerativo com quem atuou ontem diante do Flamengo e trabalho técnico-tático com aqueles que não foram utilizados. E o Atlético tem que acelerar o ritmo, tem que se antecipar, né, a tudo que vai acontecer nessa reta final de temporada. Por quê? São 7 jogos no Campeonato Brasileiro e o Galo não está bem no Campeonato Brasileiro. Perdeu muitos pontos bobos ao longo da competição, vê times que estavam na zona de rebaixamento colarem no Atlético ali no meio de tabela, aliás, não é nem meio mais, né, Cirilo? Já está na segunda página da tabela. Então o Galo tem, até o jogo contra o Botafogo, 5 partidas, inclusive esse jogo atrasado contra o Atlético Goianiense, que acontece, Atlético Paranaense, perdão, que acontece no próximo sábado, lá na Liga Arena. E ainda tem o Botafogo, né? Antes mesmo da final da Copa Libertadores. Então o Galo tem que correr contra o tempo. Treinamento de hoje com essa prática, né, do regenerativo para quem atuou ontem. Amanhã, um segundo treinamento antes do jogo contra o Flamengo, programado para as 3h30 e viagem na sequência para o Rio de Janeiro. E um detalhe, Cirilo, por conta da logística, o Atlético vai emendar as viagens. Então vai para o Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo às 20h, quarta-feira, fica no Rio de Janeiro na quinta, treina às 3h30, viagem para Curitiba às 9h20. Aí treina em Curitiba na sexta-feira, em local ainda não definido, e encara o Furacão no sábado às 6h30. É um pouquinho da agenda, do calendário do Atlético até a final da Conmebol Libertadores. Jogos duros, jogos importantes e que o Galo tem que dar uma resposta ao torcedor, até porque na tabela do Campeonato Brasileiro o Atlético vai perdendo gás nessa disputa por uma vaga na Libertadores e seria ideal, né, Cirilo? Não depender da final da Libertadores apenas, se o Galo conseguisse conquistar uma vaga via Campeonato Brasileiro na principal competição continental.